Fala, vaquei, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter um Vaco Pop, sabe? Aquela série de vídeos que eu falo sobre alguma produção da cultura pop com uma pitadinha de astrologia. E hoje o Vaco Pop é sobre a série Senna, que tá dando o que falar, né? Vem ver. A série Senna traz a vida e as conquistas do Senna, né? O maior herói brasileiro, aquele que alegrava todas as nossas manhãs de domingo. Só que eu gostaria de trazer alguns pontos aqui sobre essa série. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que eu sou muito fã do Senna, né? Hoje, eu não sou muito fã de quase ninguém, mas o Senna, eu acompanhei a carreira dele no finalzinho. Estava lá sentado no sofá assistindo a corrida naquele fatídico 1º de maio de 94. E vamos aos detalhes. A série trouxe vários feitos do Senna, principalmente nas pistas, né? E na chuva. Tá certo que a série deixou de fora algumas façanhas, como a ajuda dele no resgate do Comas, né, o Eric Comas, seus números de pole com o carro limitado da Lotus, seus feitos segurando o Mansell com aquela sua Super Williams e o carro do Senna, que era bem inferior também. Mas se fosse assim, a série ia precisar de umas 5 temporadas pelo menos, né? Aí o pessoal tentou fazer tudo muito rápido em uma temporada só. Agora sobre o signo de Senna, Áries, eu diria que Senna é um típico ariano. E um ariano com todas as suas qualidades e defeitos também. O Senna era super ariano e cada parte da série traz e ressalta um pouco dessas características do seu signo, que é dele também. Se você prestar atenção, o título de cada episódio vem com alguma característica que para mim remete ao signo de Áries, e no caso remete ao Senna. O primeiro episódio é o Vocação, e trouxe um episódio falando da vocação do Senna para pilotagem, né, para correr, para viver naquele mundo das pistas, o que ele fez para chegar onde ele quis chegar, né, o que ele fez para tentar atingir todos os seus objetivos, que no caso era a Fórmula 1. E para ser piloto, e principalmente piloto de Fórmula 1, você precisa ser rápido, você precisa ser talentoso, competitivo, ser firme, ter sangue nos olhos, impetuoso, e o Senna dá check em tudo, assim como todo bom ariano também. Determinação, ambição, paixão são nomes de outros 3 episódios também da série Senna e também o nome e também características do signo de Áries. Todo ariano, sendo mais aparente ou não, né, demonstrando mais ou não, tem essas 3 características bem fortes nele. Olha, o Senna não se contentava em apenas participar, ele queria ganhar sempre, extremamente competitivo. Ele estava o tempo todo descontente com seus resultados, querendo sempre mais, né? E o ariano costuma ser essa pessoa que está sempre chateada, está sempre reclamando da sua situação, pode estar no melhor lugar do mundo, mas ele vai estar reclamando porque ele precisa desse descontentamento para buscar essa melhora. E nem sempre para superar um adversário ou outro, é principalmente para superar os seus próprios desafios, assim como o Senna fez, né? E assim como ele demonstrou em um dos episódios, que é chamado de determinação e ambição também. E para chegar onde o Senna queria chegar e onde todo ariano quer chegar, você precisa de bastante paixão. E no Senna não faltava paixões, hein? São diversas paixões. Só que nesse episódio Paixão, a série traz o Senna e seu envolvimento com a Xuxa. Tá certo que existe uma polêmica, né? Por que só da Xuxa? Por que o foco maior na Xuxa? Mas a questão é porque tanto o Senna quanto a Xuxa é praticamente os nossos representantes de uma família real, né? A Xuxa era a mulher praticamente mais importante naquele momento, naquele histórico, naquele cenário que a gente vivia, e o Senna era o homem mais importante também. Era como se fosse o rei e a rainha se encontrando. Os dois faziam parte de um panteão brasileiro, né, de heróis e tal. Olha, eu sempre li alguns textos sobre o mapa astral do Senna, falando sobre o mapa astral do Senna, falando assim que o mapa astral dele não mostrava um Senna que não se apegava muito aos amores. E eu discordo totalmente, frontalmente dessa afirmação, porque Senna se entregava de cabeça em todos eles, em todos os amores que ele tinha. O que ele amava, o que ele tinha como paixão, ele se entregava. Só que como a sua casa 10 era em Escorpião, né, não poderia tirar sua intensidade daquilo que ele encarava como profissão, que é o trabalho dele e tudo mais, que é a Fórmula 1. E como todo ariano, Senna era extremamente trágico. Ele precisava de emoção nas relações. Em tudo na vida, né? Por isso que ele era um piloto de Fórmula 1. E se o romance começava a trazer um pouco mais de problema, começou a ficar meio
sem graça, né, meio água de chuchu, aí era tchau. Ele já estressava e tchau, thank you, next. Mas como todo bom ariano, ou talvez como todo bom homem hétero, o Senna deixava a decisão para a pessoa, né? Foi assim com a sua primeira esposa, foi assim com a Xuxa e tudo mais. Ele se distanciava e tal, querendo que a pessoa se afastasse, e a pessoa tomava essa decisão para ele. Típico também do heteronormativo, né? Como o Senna era, apesar do Piquet discordar. Só que algo engraçado assim que as duas relações mais emblemáticas do Senna, que foi com a Xuxa e com a Adriana Galisteu, mostravam uma relação mais de embate, né? Porque são Senna ariano, se relacionou com a Xuxa, que também é ariana, se relacionou com a Galisteu, que também era ariana, então já mostrava esse quesinho do Senna, assim, de buscar uma mulher que fosse mais forte, que batesse de frente com ele e tudo mais. Era isso. Por causa disso também Senna tinha essas paixões pelos seus adversários, né? O adversário que queria bater de frente com ele, assim como o Prost, assim como o Piquet e tudo mais. Tem um episódio chamado Herói, eu acho que é o penúltimo episódio. E herói, né, a palavra herói é algo que todo oriano acha que é. E neste episódio mostram Senna se estabelecendo como herói nacional. Um herói construído, lógico, né? A gente sabe disso. Mas um herói que trabalhou bastante para chegar nesse lugar que ele está até hoje. E como esse herói brasileiro foi construído? Olha, período de crises, país saindo da ditadura e voltando à redemocratização, economia derrapando, brasileiro carecendo de muita coisa, né? E de muita alegria principalmente. E Senna desde cedo procurou pessoas para registrar e contar esses feitos dele. Contar um pouco da sua história, da sua trajetória. E o Galvão Bueno, né, foi essa voz que trazia todas as manhãs, que contava esses feitos e tal. Essa voz que, quando você lembra do Senna, você lembra do Galvão falando do Senna. Galvão foi essa voz que desbravava as casas brasileiras, trazendo os feitos do herói Senna. Outro ponto que ajudou bastante o Senna se tornar esse herói que é hoje foi ter um arquirrival bem definido, que no caso, Prost, o francês. Assim, tá certo que o Prost já já vinha assim no encalço de nós brasileiros, né, desde a época que ele já duelava com Piquet. Só que em 88, na mesma equipe, Senna e Prost deixou essa rivalidade num outro nível. E assim, esses duelos com Prost tinham um quesinho a mais, né? Não era só dentro da Fórmula 1 e tal, porque a gente vinha de eliminação na Copa de 86 para a França, né? Aquele timaço que a gente tinha em 86 no futebol perdeu para a França, então parece que a gente já estava com a França engasgada. Na verdade, eu acho que historicamente, desde Napoleão, os brasileiros são meio engasgados com a França, né? Os brasileiros seguindo toda essa herança que a gente trouxe de Portugal. Rival encontrado, esse arquirrival, já tem a voz que vai trazer e falar sobre os feitos e tal. O sistema também precisa ser contra agora. O sistema precisa ser contra o Senna. E aí tivemos o Balestre também francês, enfim, tudo levou o Senna para o topo mais alto do nosso panteão de heróis brasileiros. E no episódio final, a gente tem o tema e o título Tempo, né? Tempo esse que o ariano, e no caso o Senna também, valoriza bastante. Ariano que é ariano sabe que uma coisa que a gente não tem muito, também sou ariano, é tempo. Né? A gente está sempre querendo chegar antes da hora, a gente está sempre querendo fazer as coisas muito rápido, a gente está sempre querendo, às vezes, atropelar um pouco dos processos e tudo mais, atingir os objetivos muito rápido, bater recordes e tal. E tudo isso envolve o tempo. E neste último episódio mostrou que faltou tempo para o Senna executar e fazer tudo o que ele queria no tempo dele, né? Tudo que ele queria, tinha vontade, seus objetivos e tudo mais. Faltou tempo, contudo, né? Ele se eternizou nesse tempo também. E, gente, e até aí, né? O Senna se mostrou como herói, porque assim, os heróis da antiguidade, os heróis que às vezes guerreavam e tudo mais, eles precisavam morrer como heróis, né? Para este herói, para os guerreiros da antiguidade, se você morresse de velhice, se você morresse numa solidão, né? Se você morresse deixando o tempo te definhar e tudo mais, isso não era uma morte de herói, né? Para você morrer como herói, você precisava morrer no campo de batalha, que no caso do Senna era na pista. E nisso Senna foi magistral, né? Mesmo não querendo, lógico, Senna morreu a mais de 300 km por hora naquela
Tamburello e Imola, parando todo mundo e se eternizando, né? Foi aí que praticamente ele subiu ao Olimpo, assim como Hércules, assim como diversos outros deuses na cultura grega e outros deuses também em outras culturas também. É isso, Vaco. Esta é minha análise um pouco mais astrológica, falando da série Senna, trazendo o nosso herói sendo um exímio representante do signo de Áries. E você assistiu a série? Se não assistiu, exijo que você assista. E como todo ariano, eu exijo, não estou te pedindo, eu exijo. E falando em exigir, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!